eu fui ex-aluna da PUC, né? E por isso que eu agradeço a PUC e a Cultura Empreendedora, que estão desde o início apoiando a nossa iniciativa. Eu estudei administração e estou empreendendo agora nessa área de negócios sustentáveis. E aí, quem quiser participar, a gente tem todo um ecossistema de empreendedores na área de agricultura, cannabis medicinal, direito digital, várias áreas, startups, inovação. Então, tem esse ecossistema. Depois eu vou postar para vocês também. E aí a gente tem que perguntar, né, por que que os negócios devem ser mais sustentáveis? E a resposta é esse conceito aqui de licença social, que é um conceito ainda um pouco conhecido, né? A licença social é cuidar de todos os seus stakeholders, né? Seja clientes, seja investidores, funcionários, fornecedores. E por que a empresa tem que cuidar de todos esses stakeholders, né? É porque ela precisa de materiais, ela precisa de pessoas, ideias, funcionários. Então, ela precisa cuidar desse relacionamento com eles para poder ter o mínimo necessário para ela operar, para ela fazer o seu negócio acontecer. E aí as empresas começaram a perceber que é muito importante fazer esse cuidado, né? Então, aqui é uma imagem de um dos primeiros casos que repercutiu no mundo, que fez com que uma grande empresa, que foi a Shell, no caso, percebesse, né, essa importância dessa relação com a comunidade. No caso, a Shell, ela queria afundar uma plataforma de petróleo dela, que ela armazenava petróleo, estava muito velha e ela queria jogar fora. Então, ela queria jogar fora, queria afundar no mar. E na época, era 1980, 1990, eles não se preocupavam muito com a questão ambiental, né? Então, a Greenpeace ficou sabendo que eles iam afundar a plataforma no mar e quis intervir, né? Quis impedir que isso acontecesse. E aí acabou repercutindo muito na mídia. E aí a população, principalmente da Europa, eles boicotaram a Shell para que a Shell não afundasse a plataforma. E isso causou um prejuízo de 20% assim, nas vendas da Shell. E com isso a Shell e outras empresas começaram a perceber, poxa, eu tenho que começar a conversar com a comunidade para eu conseguir trabalhar de forma que a sociedade me deixe trabalhar, né? Cuidar do meio ambiente é importante para a sociedade, então vamos cuidar do meio ambiente. Então, foi um primeiro caso que fez as empresas perceberem a importância dessa licença social, cuidado com os stakeholders. E aí, por isso que a gente traz organizações para esse evento. E hoje a gente está trazendo o Banco do Brasil, né, que foi mencionado, foi nomeado, né, lá no Fórum Mundial Econômico de Davos, como uma das empresas mais sustentáveis do mundo. E no caso do Brasil, ela é a mais sustentável. Ela ficou em oitava colocação, né, de todas as empresas analisadas. E isso é um grande destaque, né? A gente tem que comemorar como o Brasil, como a América do Sul. E a gente convidou aqui a Kátia Silene Omaia, né? Vou aqui ler direitinho o seu currículo, Kátia, para ficar direitinho para todo mundo saber. A Kátia Maia é gerente de soluções sustentáveis do Banco do Brasil, tem experiência em projetos de sustentabilidade, gestão de resíduos sólidos, logística sustentável, licitação e compras sustentáveis, energia renovável, mercado livre de energia, geração distribuída, avaliação de fornecedores, risco ambiental. Professora nos cursos de pós-graduação de Engenharia e Tecnologia da Informação na Universidade Paulista de Brasília. Suas áreas de interesse são empresas na área de sustentabilidade, gestão, planejamento ambiental e eficiência energética, e docência em cursos de Direito e áreas relacionadas à sustentabilidade. E será que a professora Mirth conseguiu entrar? Então, Cadê a professora Mirth? Acho que ela está com problema na câmera, né? Se a professora Mirth conseguir abrir a câmera, mas a professora Mirth também está aqui conosco, convidei a professora Mirth para ser também a anfitriã desse evento. E ela trouxe vários alunos de seu curso, né? Eu vou ler aqui o currículo da professora Mirth. Mirth, consegue falar? Eu tenho que liberar a professora Mirth. Mas deixa eu só liberar a professora Mirth.
Eu vou ler seu currículo, somente vocês falam um pouquinho e a gente Boa noite, começa o nosso gente. bate-papo. Boa noite a todos. Boa noite, professora. Deixa eu ler seu currículo, professora. Professora Mirth é professora da FEA da PUC, administra aulas de gestão de marketing, administração, psicologia, tecnologia e gestão ambiental, possui graduação em psicologia, mestrado em psicologia social, doutorado em antropologia pela PUC. Tem experiência na área de políticas públicas, desenvolvimento sustentável e gestão de projetos sociais, saúde do trabalhador, qualidade de vida do trabalho, psicodinâmica do trabalho, gestão de pessoas, orientação profissional e de carreira. Eu convido a professora porque muitos alunos vão trabalhar nos bancos, né? E aí a professora ela está atuando com os alunos nesse curso, na área de RH, né, professora? Você pode contar um pouquinho melhor que eu. Boa noite a todos. Peço desculpa pelo atraso, estávamos tentando trazer os alunos todos, cerca de 45 alunos aqui para a sala. Então, essa transferência da sala do Teams para cá levou um tempinho. Espero que tenhamos um ótimo evento. A gente agradece a palestrante em nome do Departamento de Administração da PUC São Paulo e desejamos aí um ótimo evento para todos nós. Entendo eu ser de enorme relevância a temática que será discutida hoje, dado que nós temos aqui no Brasil uma instituição de peso que tenha ganhado aí o prêmio internacional, né, o prêmio mundial de empresa mais sustentável do planeta. Então, nós desejamos à palestrante uma boa palestra e a todos os ouvintes que possam aproveitar desse momento especial. Continuarei por aqui, vou fechar só meu áudio para não atrapalhar vocês. Então, Kátia, eu já quero que você comece falando, né, um pouco da sua trajetória, né, falar um pouco de si e o seu papel no Banco do Brasil, assim você já se apresenta. Ok, obrigada. Boa noite a todos. Obrigada aí pelo convite. Me senti muito honrada aí por estar aqui comunicando, né? Falando a vocês todas as ações que o banco fez para chegar a esse título, né? Que é um título de, vamos dizer assim, um peso enorme receber essa intitulação. Eu trabalho no Banco do Brasil há 27 anos. Eu entrei em 1993 e, como todo bancário, a gente entra na linha de frente, né? Que a gente vai para atendimento nas redes das agências. Aí, depois, com o tempo, eu fiquei vários anos, acho que 5 ou 6 anos, atendendo a agência em Goiás. Eu tomei posse em Formosa. E depois vim para Brasília e acabei entrando na parte administrativa aqui na sede do banco. Trabalhei muito tempo na parte administrativa. Depois fui para a área de estratégia e organização do banco, lá por volta de 2003, onde começou essa onda de responsabilidade socioambiental. O banco, então, resolveu criar uma diretoria, na época, de responsabilidade socioambiental, uma diretoria bem grande, tinha diretores, gerentes, e o banco, com aquela onda de responsabilidade socioambiental, então criou e eu fui trabalhar ali, onde me acendeu esse tema e a vontade de estudar e engajar. E desde essa época eu estou nesse mundo da sustentabilidade aí, já tem mais de 15 anos. Hoje eu trabalho numa diretoria que cuida da parte de logística, de infraestrutura do banco, de suprimentos, né, de imóveis. Então, a parte de gestão ambiental do banco está sobre a minha gerência, né? Até então, eu não era gerente. Eu fui nomeada gerente de sustentabilidade a nível nacional, foi no início desse ano. Antes, eu tinha um cargo que no banco chama de consultora, que é o cargo mais alto do nível técnico, que era uma pessoa que fica responsável para estudar e implementar projetos, tipo um PMO, sabe? Eu fiquei nessa carreira de PMO aí durante 15 anos, e foi aí que eu estudei todos esses projetos que você mencionou no início aí de eficiência energética, né, geração de resíduos, mercado livre. Foi nessa carreira solo. Aí, no final do ano passado,
me deram uma grata surpresa que eu ia ter uma equipe, porque eu trabalhava sozinha. Eu era uma consultora e eu não tinha equipe. Hoje eu tenho um grupo que trabalha comigo de 7 pessoas. Tá? Então, antes a gente tinha uma área de sustentabilidade, uma diretoria, mas essa diretoria hoje ela não existe mais. E foi o trabalho dessa diretoria que depois virou uma unidade chamada Unidade de Desenvolvimento Sustentável, que fez o histórico todo desse caminhar que chegou a essa premiação. Tá? Eu tenho doutorado em Ciência e Tecnologia Ambiental, eu fiz mestrado em Gestão e Planejamento Ambiental, tenho especialização em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável e a minha formação, eu sou advogada. Então, para vocês verem, a parte ambiental está há muito tempo, né? Desde a minha formação, eu já sabia onde eu queria ir. E o mais engraçado, assim, o mais engraçado não, assim, eu tenho um privilégio muito grande, porque todos esses meus cursos, desde a graduação até a pós-graduação, doutorado, foi tudo patrocinado pelo banco. Então, o banco pagou minha bolsa, e no doutorado eu fiquei afastada, uma empresa que concede isso para os funcionários, né? Nós temos um modelo de pesquisadores no banco, a gente tem uma seleção, a cada ano tem 5 a 10 bolsas, né? E a gente fica afastado do trabalho e recebendo, e ainda com o doutorado sendo pago pela instituição. Qual é a regra para participar? A gente tem que fazer um projeto, né? Uma dissertação ou a nossa tese de doutorado tem que ser algo que seja utilizado dentro do banco. E foi daí que eu comecei, então, essa parte de projetos, e a minha tese de doutorado foi na parte de licitação sustentável. E foi para onde eu fui depois. Aí, depois que a gente termina o doutorado, a gente tem que implementar o projeto. Aí, por isso que eu fui parar na área de logística e de compras do banco. Hoje, nós não temos uma área de responsabilidade socioambiental. A equipe que cuida dessa parte desse índice, né, do Global 100, do DJSI, fica na unidade de relacionamento de investidores. É uma gerência formada de 3 equipes, e eles que cuidam, então, dessa parte de preenchimento, questionário, de relatório anual, de informações para o mercado. E então, como vocês viram, o meio ambiente, eu botei o fundo aí um verdinho, porque a minha alma é verde, tá? Muito verde. Ai, que ótimo. Eu já posso chamar a Kátia de professora, porque ela também é professora, né? Com certeza. Professora Mirth, a pergunta que todos estão esperando, professora Mirth. Oi, sim. Kátia, por gentileza, conte-nos um pouco, né, como o Banco do Brasil chegou nesse nível para conseguir um prêmio nacional dessa magnitude. Como o Banco do Brasil conseguiu o título de instituição financeira mais sustentável do mundo, né? E vem buscando, é isso que a instituição, o Banco do Brasil vem buscando. E aí, isso é uma observação. Eu gostei muito quando você falou que o banco proporcionou que você pudesse ter sua formação, né, sair para fazer os estudos. Então, analisando um instante isso para o funcionário, para o trabalhador. Assim, a questão, não sei se vocês conhecem esse prêmio mais a fundo, mas é um questionário, né, que a gente recebe todo ano. O banco participa dele desde 2016. O Global 100 é o índice que classifica as empresas pela sua excelência e sustentabilidade, né? Considerando a dimensão social, ambiental. Tem 21 indicadores de desempenho que são avaliados. A parte de governança corporativa, a racionalização de recursos naturais, resíduos, gestão de fornecedores, deixa eu ver aqui, emissões, boas práticas com funcionários, capacidade de inovação, a receita, né, bruto, serviços com benefícios sociais, a toda a parte de emissões. Então, é um questionário bem robusto, o banco preenche e a gente tem que comprovar essas ações, né?
Aí determina um ranking. Na última avaliação foram 7.500 empresas avaliadas em 21 países diferentes, né? Os dados são públicos. A receita bruta anual tinha que ser de 1 bilhão e tinha um questionário específico para instituições financeiras. E como vocês falaram aí, nós ficamos em 8º lugar no ranking aí das instituições financeiras, né? O que mais destacou aí nesse ranking, o último, né, foi o recurso que o banco colocou em economia verde. Foi 193 bilhões de recursos que o banco colocou. Uma outra ação que destaca muito é como a gente faz o plano de sustentabilidade. Como eu disse a vocês, desde 2005, o banco tem um plano de ação de responsabilidade socioambiental instituído, é um instrumento, tá? Com as iniciativas de sustentabilidade para todas as áreas do banco. Não é só para a área específica de sustentabilidade, envolve a área de crédito, envolve a área de clientes, a área de risco, a área do direito, a área de projetos sociais, todas as diretorias são convidadas a participar. Tem um fórum de sustentabilidade, eles já estão no 35º fórum de sustentabilidade. Eles se reúnem, a gente escuta os nossos stakeholders também, né? Fornecedores, clientes, funcionários. E aí a gente faz uns encontros, a gente trabalha quais são as necessidades, os objetivos do banco, e implementa esse plano de sustentabilidade, que, por exemplo, ele é renovado a cada 3 anos, tá? O primeiro que nós tivemos chamava-se Agenda 21 do Banco do Brasil. Foi no início de 2005. Aí, em 2017, o plano de sustentabilidade do banco passou por uma atualização e passou a chamar Agenda 30 do BB, que foi inspirado nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ODS. Então, o banco tem essa agenda, vamos chamar assim de agenda de todas as diretorias do banco, também da alta governança, né? Nós temos um plano diretor. Nesse plano diretor tem um plano específico de sustentabilidade que é acompanhado pelo nosso conselho diretor, porque o Banco do Brasil, ele é uma SA, né? E dentro dessa Agenda 30 tem 21 desafios de sustentabilidade e dividido hoje, se não me engano, tem 50 ações dentro desse plano. Ele foi renovado recentemente e ele vale até o final de 2024. Então, no quesito de ambiental, o que se destaca do Banco do Brasil? Que eu vi que vocês recentemente, acho que junto com a Enel, não lembro se era a Enel, vocês construíram uma usina, né, de energia solar, e aí parece que foi o primeiro, né, foi um grande investimento. Então, qual seria o destaque do Banco do Brasil na questão ambiental? Olha, na parte ambiental nós temos muita coisa, tá? Então, vou te mostrar como é estruturado a questão da gestão ambiental. Nós temos uma gestão ecoeficiente, né? E, como eu te falei, antes, essa área não tinha se criado uma gerência dentro do banco voltada só para a sustentabilidade na cadeia de suprimentos, que faz toda essa parte de gestão ambiental. Ela foi criada no início desse ano, onde hoje eu estou liderando, mas antes tinha uma área específica de gestão ambiental no banco que foi transferida para essa diretoria. Nesse projeto de ecoeficiência, nós temos ações voltadas para energia elétrica, para água, resíduos e a parte de... A gente não chama de papel, sabe? Se chama de impressões. E na parte de emissões de CO2. E estamos agora com uma nova vertente na parte de inovações. Então, dentro das ações, por exemplo, de energia, como você perguntou, nós temos um programa de uso racional de energia elétrica, que é ações voltadas para o consumo consciente. A gente tem metas de redução declaradas anualmente no nosso relatório anual e também para esses índices que a gente participa, como o Global 100, o DJSI, que o banco faz parte, né, da Bolsa de Valores de Nova York, do ISA, da Bovespa. Então, a gente tem vários mecanismos de controle, né,
para poder acompanhar essa parte de sustentabilidade que é feita aí pela área de unidade de relacionamento com investidores. Então, na parte de eficiência energética, nós, por exemplo, substituímos 2 milhões de lâmpadas LEDs, todas as dependências do banco. Já estão tudo implementados. Tem um programa, né, uma equipe técnica que cuida da parte de eficiência energética. A gente está, a gente está passando por modernização de ar-condicionado também para poder reduzir aí o consumo. Olhando também essa parte de gás, né, que são utilizados, gás refrigerante, que são utilizados aí na parte do ar-condicionado. E tem um programa específico voltado para o uso de energia renovável, que entra aí a usina que você mencionou. Nós inauguramos essa usina em março desse ano, ela tem uma capacidade de geração de 12 mil megawatt-anos, né, ou 12 gigawatt-ano. Ela é uma potência de 5 megawatts, ela foi construída numa fazenda de 20 hectares, tem 19 mil placas solares, então ela é uma usina grande, né? Só que essa usina ela foi criada naquele modelo de geração distribuída. Não sei se vocês conhecem, que você constrói a usina e essa usina joga essa energia na rede e a gente compensa a conta de algumas agências do banco, tá? Então, ela não gera para consumo próprio, ela gera para ser abatida. Então, a gente gera 12 mil e abate 12 mil das contas. É um sistema de compensação de energia da resolução da ANEEL 482. Então, nós estamos beneficiando essa usina que foi construída no estado de Minas Gerais, 102 agências distribuídas em todo o estado. A regra da geração distribuída é que a usina ela tem distribuidora de energia das agências. Então, como Minas Gerais só tem uma distribuidora, que é a CEMIG, então a gente pode compensar a energia de qualquer agência do estado. Foi por isso que a gente começou por lá. Tá? Então, essa usina, o banco não investiu um centavo. Tá? A gente fez uma licitação para alugar a usina. Então, a empresa que venceu na época foi a EDP, que é a empresa portuguesa. Ela construiu, nós demos um prazo de 1 ano para ela construir, e agora a gente está pagando uma locação durante 15 anos. Tá? Então, essa usina vai ficar aí beneficiando o banco durante 15 anos. Nós estamos com a segunda usina agora para ser inaugurada em, acho que setembro, agora no final de setembro, início de outubro, no Pará. Tá? São Domingos do Araguaia, o nome do município. Essa usina é um pouco menor, ela é de 1 mega, tá? Então ela vai gerar em torno de 2 gigawatts ano e ela vai beneficiar em torno de 26 agências no estado do Pará. Tá? Nós estamos aí em vias de contratação, estamos finalizando a contratação para usinas no Bahia, Ceará, Goiás, DF, e tem mais uma em Minas que está em fase de finalização, que deve ser inaugurada também no início do ano que vem. Então, ao todo serão 7 usinas, a gente vai beneficiar em torno de 300 agências no país. Isso sem falar, né, que nós estamos gerando energia renovável. Então, o banco hoje, quando tiver tudo instalado em funcionamento, a gente vai ter em torno aí de 22% de energia renovável na nossa matriz energética. Além das usinas, a gente está prevendo alguns estudos também agora para iniciar uma nova licitação para São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina. Então, mais 4 usinas estão em estudo. Aí, em função da pandemia, a gente teve que parar, né? Porque a alta do dólar subiu muito, as placas. Então, a gente deu uma parada aí nesse processo. Estamos aguardando aí a situação para a gente voltar aí com os estudos. Dentro da energia, o banco também é a primeira instituição pública. Eu queria destacar para vocês que essa parte de energia solar, nós somos a primeira instituição pública a fazer uma licitação nesse modelo.
No Mercado Livre também, fomos a primeira instituição pública a entrar no Mercado Livre de Energia. Já o Mercado Livre de Energia já é mais complexo, porque é não sei se vocês conhecem o Mercado Livre, você sai da distribuidora, você não compra mais energia da CPFL Paulista, ou você não compra mais da distribuidora local. Você sai da distribuidora e passa a comprar direto do fornecedor. Então, cai muito o preço, é como se fosse uma bolsa de valores. Todo dia essa energia tem uma variação. Então, a gente foi lá, mapeou os 24 prédios maiores do banco, que tem o maior consumo, e compramos energia para esses 24 prédios para 5 anos. Tá? Então, a gente está nesse... a economia é muito grande, tanto na geração distribuída. Para vocês terem ideia, em Minas, nós vamos ter 80 milhões de reais em economia com a usina de Minas, só com uma usina. Ao todo, acho que com as 7 usinas em funcionamento, você em torno de 250 milhões de economia aí durante os 15 anos de contrato, né? No Mercado Livre, a gente fez essa transferência, essa mudança, né, dos 24 maiores prédios, inclusive o data center nosso aqui de Brasília, ele foi para o Mercado Livre. Esse ano só, acho que a gente teve uns 4 milhões de economia já com o Mercado Livre, que já está faltam 4 prédios para migrar, e a gente vai ter uma redução aí na conta de aproximadamente 35% desses prédios. Então, já é um sistema mais complexo, porque ele funciona como uma bolsa de valores. Então, tem dia que você tem um valor de energia, outro dia ele está mais alto. Então, foi um desafio muito grande na minha carreira construir esse edital aí para o Mercado Livre, em função dessa variação de preço. Mas a gente deu uma sorte muito grande, para vocês terem uma ideia. Quando vocês vão comprar energia no mercado regulado, esse mercado que nós compramos aqui para nossas casas, a média de tarifa é em torno de R$500. Nós compramos energia por R$298 no primeiro ano e no último ano por R$201. Então, é muito bom porque você fica com o preço fechado da energia, né? Você tem um orçamento ali fechado, você sabe o preço, não tem aquele aumento de tarifa todo ano, né? Porque a gente sabe que a conta de energia aumenta cada vez mais. Quando você vai para o mercado e você congela os preços. Então, durante 5 anos, o banco vai pagar aquele valor certo. Então, a gente não tem surpresa com tarifas, né? Bandeira amarela, né? Bandeira vermelha, não, a gente congela aquele valor. Então, foi um salto muito grande que a gente teve aí na parte de energia. E a gente tem também um programa específico aí de água, né, a gente está buscando ações para reduzir o consumo, ações eficientes, né? A gente colocou aqueles temporizadores, né, de torneiras. A gente está estudando agora um projeto que chama Reágua, que é aquela estação de tratamento de esgoto, de reuso de água, né? O nosso edifício sede aqui de Brasília e de São Paulo já tem esse mecanismo que a gente reutiliza, o reuso da água, né? E agora a gente está estudando para implementar no nosso CCBBs, que é uma compactadora e que a gente trabalha o esgoto, né, do prédio, vamos dizer assim, e faz o tratamento e reutiliza ali a água para ser utilizada em jardins, né, em outras descargas, com o tratamento do esgoto. Muito bacana. Dentro também você me fala o tempo, se eu estou falando muito, que é muita coisa e você vai me... Não, mas a gente pode passar para o próximo. Eu só queria destacar a parte de energia para os novos que não sabem, a importância da energia limpa, né? Questão do aquecimento global, para não ter muitas emissões, e aquecimento global está muito... os problemas estão muito iminentes, né? Vocês vão ver um projeto que eu queria destacar também, que é o projeto de gerenciamento de resíduos sólidos. Nós contratamos uma empresa já desde 2015, foi o nosso primeiro contrato. Essa empresa, o primeiro contrato foi acho que foi 38 milhões, se não me engano. Ela recolhe no país todo todos os bens e serviços do banco. Nós temos um aplicativo
o gerente da agência, por exemplo, tem um computador velho para recolher, tem uma mesa velha, essa empresa recolhe, mas ela recolhe e dá o destino ambientalmente correto, tá? Então, ele reutiliza e isso volta para o ciclo produtivo, porque hoje aqui a gente está com princípios da economia circular, que é o de evitar o desperdício, né? Tudo que a gente puder reutilizar, fazer o reuso, reciclar, o banco está com essa perspectiva, com esses objetivos. Nós temos um programa de coleta seletiva implementado também, com parceria com cooperativas. Temos a parte dos inventários de emissões de gases de efeito estufa. Temos uma meta aí de redução de 35% das nossas emissões, tá? E tem muita coisa. Mas a gente coloca essa parte só os destaques, que a gente tem certeza que tem muita coisa. E eu lembrei que você falou de resíduos sólidos. Se essa empresa for a Ambipar, ela vai estar no nosso próximo encontro, pessoal. Então não percam o nosso próximo encontro, que a gente convidou eles. Eles acabaram de abrir capital e eles estão fortalecendo a área de gestão ambiental. E isso fortalece todo mundo que estiver nessa área, tá? Então... A Ambipar, acho que ela participou da licitação na época, eu até visitei aí em São Paulo a empresa, mas quem ganhou é a empresa chamada ERS do Brasil, é uma empresa, acho que do Canadá. Se vocês quiserem olhar, ela tem uma sede aí em Indaiatuba. Legal. Professora Mirti, vamos para a próxima pergunta. Professora Mirti? Cadê você? Caiu? Professora Mirti. Nossa, quanta gente, não dá para achar. Então, eu vou fazer a pergunta pela professora. A professora traz uma pergunta aqui. Voltou? Ela voltou? Não? Ela veio. Profa, falta seu áudio. Cadê? Pronto, professora, seu áudio. Te liberei de novo. Isso. Desculpa, mil desculpas, minha internet caiu aqui do nada, né? E eu perdi boa parte. Vocês já estão em qual questão, por gentileza? Na 4 ou na 3? Isso, na 4. É para você falar a 4. Por favor. Então, eu gostaria de perguntar, né, quais ações, né, como as ações do banco, elas podem e elas estão impactando na sociedade em geral, sobretudo na questão da educação das futuras gerações. Porque nós vemos aí, né, a importância cada vez maior, né, de termos a questão da sustentabilidade como um dos focos, dos princípios mesmo, elementares da educação para o futuro. Então, queria que você pudesse comentar um pouco, por favor. O banco, ele tem, na estratégia, a parte de sustentabilidade é um objetivo estratégico. Então, ele permeia todos os objetivos estratégicos do banco e nós temos como objetivo aprimorar a sustentabilidade aí em todas as áreas do Banco do Brasil, assim, uma visão bem interdisciplinar, né? Dentro da nossa estratégia, o propósito do banco é cuidar do que é valioso para as pessoas. É um propósito fácil da gente guardar, né? Cuidar do que é valioso para as pessoas. E nada mais valioso que a vida. E nós temos essa preocupação com as gerações futuras justamente nessa parte de recursos naturais. Essa preocupação em economizar água, economizar energia. A gente tem um projeto muito bacana aqui que chama Papel Zero. Papel zero, plástico zero e lixo zero. Então, a gente está começando aí a implementação do lixo zero. Do plástico, o banco eliminou o uso de copos descartáveis. É para zerar até o final do ano que vem. E na parte aí de papel zero, a gente criou esse projeto justamente para reduzir o número de impressões do banco. Não é nem o consumo de papel, o número de impressões. No início do programa, a gente imprimia em torno de 306 milhões de documentos.
a nossa meta é de reduzir isso em 50%, tá? Até o final desse ano. E o objetivo maior desse projeto, né, não é só reduzir matéria-prima, mas também reduzir despesa, porque quando você imprime, tem toda uma órbita de gastos em volta da impressão, o toner, né, a impressora, o espaço. Então, com a redução da impressão por meio nós estamos buscando aí nossos processos se tornassem cada vez mais digital, eliminando o uso aí de papel e de impressão nos processos. Então, a preocupação nossa, também voltada para a parte de investimentos na sociedade. O banco tem carteiras específicas para financiar a economia verde, né? Temos um programa chamado Agroenergia, que esse ano bateu recorde para a agricultura, sabe? São investimentos para agricultores, financiamentos, né? Na parte de energia solar, nós tivemos um desembolso esse ano de 900 milhões de reais para a agricultura. Tem agricultura sustentável, turismo sustentável, a parte de reflorestamentos. Tem também a Fundação do Banco do Brasil, que cuida toda essa parte de projetos sociais, né? Então, como se diz, o nosso olhar é a vida, né? O nosso olhar é o futuro, e o banco tem essa preocupação. Desde lá, as agências do banco, nós temos um índice de eficiência operacional em que a gente avalia semestralmente as agências, o quanto que ela usa de papel, de energia, de água. Então, a gente faz esse controle. E aquelas que conseguem bater a meta estipulada, né, o índice, é uma bonificação que eles recebem, e isso impacta no resultado financeiro da dependência. Então, eles têm um ganho também aí chamada PLR, nós recebemos, né, que é o resultado aí do lucro, a gente recebe uma parte, e uma parte é em bonificação aí por essas ações que as agências fazem nas suas dependências. Então, Kátia, com relação à governança corporativa, visto que vocês estão investindo bastante em projetos, né, de meio ambiente na sociedade, a gente pode afirmar assim que o Banco do Brasil eles têm uma governança corporativa visando equilibrar o interesse da sociedade, dos seus stakeholders e também de seus acionistas. Seria assim esse o ponto da gestão do banco com relação à governança corporativa? Sim, sim. Nós temos uma política de responsabilidade socioambiental, tá? Essa política, ela faz parte aí do enxoval de políticas da governança do banco, né? Mais a política de risco socioambiental, somada ainda agora, vai ser publicada, né? Uma política específica de mudanças climáticas. O banco é uma SA, então a gente tem um conselho de administração, tem um conselho diretor, aí tem as diretorias, né, tem a parte de superintendências que são regionais, e tem as áreas comerciais e as agências que atendem o público. Então a gente tem um código de ética, né, tem um código de governança. O banco utiliza os conceitos, né, de governança daquela sigla ASG, né, Social Governance. E a gente tem essa política de responsabilidade socioambiental. Tem uma prestação, um fórum de sustentabilidade, como eu disse para vocês. Quem participa desse fórum são altos executivos do banco. Eles se reúnem a cada 3 meses. Dentro da governança, nós temos a estratégia do banco, como eu te disse, nós temos um objetivo estratégico específico de sustentabilidade. Fazemos sociedade, né? O relato ambiental, social e econômico por meio do RELAM, que a gente chama do relatório anual do banco. Temos também, dentro do conselho diretor, um padrinho de sustentabilidade, que é um dos nossos vice-presidentes. Tá? Tem um plano diretor que traça as metas todas para todas as áreas do banco. Dentro desse plano diretor tem uma meta específica para sustentabilidade, que hoje é manter o banco no DJSI, o Índice de Sustentabilidade lá de Nova York.
E todas essas ações da estratégia permeiam as demais políticas estratégicas, objetivos do banco, tá? Então, ele está ali, não é acima, mas ele está de lado, assim, esse objetivo, permeando todos os demais. Legal, então vocês estão atingindo a tendência global dos acionistas, que eles estão olhando muito para esse ESG, né, esse tipo de governança. O banco, recentemente, ele está buscando aí os green bonds, né, os títulos verdes, estão uma área específica do banco na parte de relacionamento com investidores, na parte de investimentos, né, a parte financeira de FIM, né, também, eles estão buscando esses novos investimentos aí voltados para o Green Bonds, para buscar novos recursos para o país, né, também, recursos financeiros, com investidores internacionais que estão de olho nessas empresas aí que têm essas ações voltadas aí para a questão de sustentabilidade, né. Prof. Mirti, a próxima pergunta é sua. Não, querida. Kátia, por gentileza, considerando que as dimensões da sustentabilidade são múltiplas, transversais, né? E que o ser humano ele está no centro aí de uma importância imensa para a sustentabilidade. Quais são os principais desafios que o home office tem colocado para vocês agora, sobretudo na gestão de pessoas? E, assim, qual tem sido o papel do RH na consolidação dessas boas práticas para o office? Como é que você vê aí essa questão, sobretudo agora na pandemia? Como é que se trabalharam e vocês sentiram que é possível? O home office traz questões, prejuízos, enfim. Gostaria de ouvir a respeito. Ninguém estava preparado para esse momento, né? Eu acho que nenhuma instituição estava totalmente preparada para toda a organização sair. Então, foi um choque na época, eu estou falando assim do meu ponto de vista, né? E foi assim, um susto a gente ter que sair ali dos prédios e se adaptar a essa nova rotina. Mas, olha, por incrível que pareça, o banco tinha recentemente contratado a plataforma Teams. A gente estava começando a se familiarizar com essa plataforma, a gente até não estava muito afim de mexer com ela no início e tudo mais, mas foi o que nos ajudou a adaptar a essa parte do home office, né? Toda a parte administrativa das diretorias na sede foram afastadas, só aquelas que não tinham por funções específicas ficaram trabalhando. E as agências que estão abertas ao público e os funcionários que estão em grupo de risco, né, eles também foram afastados. Eu não tenho, assim, muito detalhes, porque eu não faço parte da área de gestão de pessoas. Então, vou te mostrar aqui a minha experiência como gestora e o que está acontecendo no banco em função ao home office. Mas foi um desafio muito grande organizar essa nova forma de trabalhar, porque, apesar de todo o aparato tecnológico, um dos principais desafios que eu tive, tá, foi a falta de contato, de olhar nos olhos, né, de você estar ali junto. Nos primeiros dias, não. Mas agora a gente está sentindo muito essa falta de estar junto, né? Tá sempre o tempo todo olhando com a tela do computador, e isso está trazendo, no início não, mas agora a gente está começando a sentir mais aquela vontade de estar perto, né? De conversar, tomar um cafezinho, de estar ali discutindo o assunto, não. Então, hoje, às vezes você falava um assunto ali rapidinho com um colega do lado, hoje não, você tem um monte de videoconferências, né, de reuniões virtuais, e acabou assim, na minha forma de pensar, a questão do limite do tempo e do espaço não existe mais para nós. Então, eu acho que está tendo, assim, uma sobrecarga, a nossa produtividade aumentou pelas pesquisas internas, mas a gente perdeu um pouco, porque lá no banco a gente tem um sistema e ainda continua, tá? Para alguns cargos, o ponto eletrônico. Você entra no sistema, registra a sua entrada e você tem ali o horário para saída. Mas
Para os cargos gerenciais, nós não temos esse controle. Então, às vezes a gente começa às 8 da manhã, aí vai até 10, 11 horas. Se você não se controlar, você perdeu esse espaço, casa e trabalho. Então, misturou e acabou que o tempo também se perdeu. A questão da tecnologia, eu acho que nos ajudou muito, mas ao mesmo tempo, todos te acessam ao mesmo tempo. É o e-mail, é o Teams, é o WhatsApp, é a reunião. Então, eu estou com dificuldades, às vezes, de me organizar com o tempo e o tanto de trabalho. Do ponto de vista, foi ótimo que o banco se preocupou com a saúde dos seus funcionários. Nós estamos na segurança do nosso lar, a gente, né, teve todo o respaldo da instituição. Nós recebemos notebook. Os funcionários que não tinham notebook próprio, que poderia, o banco cedeu, né, as licenças que eram possíveis para ser utilizadas no notebook, e aqueles que não tinham poderiam retirar os seus computadores do local de trabalho, né, os seus computadores de mesa. Levaram para casa, o banco também deixou levar até as cadeiras, sabe? Eles abriu, assim, uma certa possibilidade, e hoje o banco instituiu um programa específico chamado FlexBB. Esse programa, que é da gerência que eu trabalho, né, uma outra equipe que cuida, e que vai oficializar o home office do banco. Ele vai passar a ser definitivo. Não de todas as áreas, de todos os funcionários. Eles estão estudando se vai ser 2, 3 vezes por semana. Se tudo voltar ao normal, eu espero, né, que tudo volte ao normal. E de instalar, porque a gente teve muita coisa boa do home office. É lógico, como empresário, você reduziu o consumo de água, reduziu, né, consumo de energia. Vamos devolver vários imóveis. O nosso vice-presidente já anunciou isso, a devolução de vários imóveis, porque isso você vai trazer pagamento de despesa, né? Mas está sendo avaliado pela área de gestão de pessoas todo o impacto também no funcionário, né? Quais são as políticas, quais são os benefícios que vão ser dados para eles, tudo isso está sendo analisado, impactos também de processos trabalhistas, a saúde, né, a preocupação com a ergonomia, a saúde mental, isso tudo está sendo estudado aí para a nossa área de gestão de pessoas. Obrigada. Bom, a gente conseguiu ficar dentro do tempo e a gente vai abrir agora o bate-papo. Professora Mirth, se você quiser continuar com as suas perguntas, que você tinha mais, né? Enquanto o pessoal vai fazendo as perguntas por chat. E a Giovana, ela contribuiu aqui com o nosso evento, então a Giovana tem direito à fala. Giovana, eu já te dei o acesso, se você quiser trazer perguntas também. Mas manda bala, professora Mirth. Maravilha, Lena. Pegando um gancho na sua fala, Kátia, em relação à saúde mental, né, nós estamos aí vivendo, fala-se numa terceira onda, né, e que seria a onda dos problemas relacionados à saúde mental. Como é que você, na sua avaliação mesmo, você enxerga a saúde mental, o cuidado que o banco tem com a saúde mental dos funcionários, e também assim um pouco olhando o mercado, né? Olhando esse mercado de banco, né? Esse mercado na área financeira. Como é que você vê a questão da saúde mental, sobretudo na pandemia? Eu trabalho numa instituição, aqui eu estou falando como funcionária, tá? Eu não represento a área de gestão de pessoa, vou te passar aqui a minha percepção como funcionária que utiliza dos benefícios que o banco traz e os problemas também que a gente tem, né? Instituição financeira sempre foi punk trabalhar. Nós nunca tivemos, como se diz assim, descanso, né? Quem estava na linha de frente ali vendendo produtos, eles têm uma sobrecarga muito grande de alcançar metas, né? Então, eles são impactados muito com essa questão do estresse, da saúde física e mental. Agora, de medos, né? A gente não tem como prever mais. Aliás, nós nunca tivemos como prever o futuro, mas a gente tinha uma certa estabilidade, a gente fazia planejamento, né? Hoje não.
Hoje, você não sabe como será daqui um momento, né, para você fazer todo o seu planejamento estratégico de uma empresa, seja ela pequena, grande. Hoje o pessoal está passando por muitos desafios. O banco tem uma área específica que dentro da área de gestão ambiental, que estuda, né, essa parte de saúde dos funcionários. Todos nós passamos por exames periódicos, né? No início, no final de cada semestre, a gente precisa apresentar certos exames médicos, passar por uma avaliação. Isso é uma meta, todo mundo tem que fazer. E assim, a questão do estresse sempre foi muito grande para nós. E agora com a pandemia, então, eu vejo muitos colegas que estão passando por dificuldades, assim, porque tem pessoas que são visuais, né? São outras que precisam estar juntas e que estão passando aí por um processo de estresse com esse período da pandemia. Nós temos o banco tem um plano de saúde específico, nós temos a CACI. A CACI, ela criou um site com atendimento por telemedicina, que fica disponível para a gente o dia todo. Então, você entra, você fala com médicos, você fala com psicólogos, né? Tem o SESMIT, que acompanha também essas questões de saúde. Temos médicos que trabalham na construção da estratégia de gestão de pessoas, eles estão ali olhando essa questão da parte de saúde física e mental dos funcionários. Mas, assim, não está sendo fácil para ninguém, né? Você ficar fechado, eu acho que esse é o maior impacto. Quando eu fui, 2 anos, o banco, na verdade, ele já estava testando o home office há 3 anos, mais ou menos. E eu estava participando do piloto antes de me tornar gerente. Quando você trabalha no home office 2, 3 vezes por semana, que você sabe que você pode fazer a gestão ali do seu tempo com as suas atividades, né? Poder parar, sair, voltar, ir na academia, é totalmente diferente. É um sonho. Agora, 24 horas no mesmo espaço, não está sendo fácil. Mas o home office tem seus benefícios, né? A gente não pode deixar de ver o lado bom também. Você está perto da sua família, você almoça, pelo menos eu almoço aqui em casa, estou sempre olhando os filhos. Eu faço muita atividade física, apesar de não poder ir à academia e tudo mais. Aqui a gente tem uma área verde, eu saio para andar de bicicleta. E eu acho também o meio ambiente está ganhando muito. Você ficou livre do trânsito, né? Dos engarrafamentos. Uhum. Você ganhou mais tempo, qualidade de vida. E ao mesmo tempo também perdeu, porque, como eu disse, a minha sensação de espaço e tempo ficou meio bagunçada. Obrigada, Kátia. Enquanto vocês não fazem pergunta, a professora Mirth vai fazendo pergunta aqui. Vamos lá, pessoal. Usa o chat aqui. Temos perguntas no chat, não? O pessoal Isso. interagiu aí no chat, para não ficar também só um... Isso, pode perguntar, mas, professora Mirth, pode seguindo. Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Pode. Bom, boa noite, meu nome é Giovana. Você comentou sobre gestão de resíduo, economia circular. Hoje, na sua visão, qual que é o principal desafio para realinhar os valores, a cultura da empresa para implantar uma economia circular ou medidas que se encaixem no conceito aí de economia circular? A gente está começando essa discussão agora da economia circular e, apesar que o banco já tinha a visão de ecoeficiente, mas a gente está olhando agora na cadeia de suprimentos para ver se a gente coloque essa visão em todos os gestores, essa vontade. O maior desafio é justamente cultural. Por exemplo, vou te dar uma ideia aqui, a parte de licitações do banco. Quando você vai comprar um produto, hoje a gente olha o quê? O menor preço. Então, você vai, licita, acontece que você compra um monte às vezes, de material que não é bom, que não, né, apesar de ter alguns materiais que tem teste, mas muitas vezes você compra aquilo que não é adequado. Então, a gente queria incorporar critérios de sustentabilidade desde do ato de escolher o produto,
do ato de fazer a compra, o contrato. Hoje o nosso contrato já tem várias cláusulas socioambientais, tá? A gente já olha alguns requisitos, mas até o final da vida daquele produto, né? Apesar da gente ter um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, mas a gente queria que a pessoa que fosse adquirir aquele produto já pensasse toda a linha, toda a cadeia, né? E isso é muito difícil, porque nós somos uma empresa muito grande, né? 94 mil funcionários, 5 mil postos aí de atendimento. Então, é muito difícil você pedir para o pessoal que está muito voltado para a questão de lucro, de redução de despesa, olha, vale a pena você comprar um produto mais caro, que vai ser mais eficiente. Isso está mudando, mas eu acho que o maior desafio para a gente é fazer com que todo mundo tenha essa mesma visão, entendeu? Essa mesma necessidade e, ao mesmo tempo, eles perceberem que, ao escolher, por exemplo, um carro a diesel, né, ou um alugar, ou comprar um produto que usa materiais tóxicos, apesar que o banco não compra assim diretamente, mas às vezes, dependendo da quantidade, o pessoal vai ali, compra diretamente, né, e leva para as agências a questão do plástico. Então, o maior problema também é a questão da auto-administração, para poder comprar essa ideia da gente, né? Porque é trabalhoso. Você imagina quantos produtos a gente compra, quantas coisas a gente tem que administrar. E não é só compra, serviço de limpeza, serviço de transferência de numerários, que emite muito CO2, né? Nossos transportes numerários. Tem toda a parte de pagamentos, boletos bancários, tem toda a parte de indústria financeira, né? Então, a gente compra do lápis, papel higiênico. Então, são inúmeros o nosso catálogo de produtos. Então, fazer com que o pessoal olhe com o olhar da economia circular, acho que é o nosso maior desafio. O professor Lawrence entrou aqui, ele falou que não ia conseguir ter acesso. O professor Lawrence é um futurista, é nosso polímata, aquele que tem conhecimento diverso e aprofundado, assim, mas muito conhecimento, né, em várias áreas. Para perguntar, você comentou outro dia algumas coisas. Você está por aí? Eu tô, mas Oi, como eu não assisti o primeiro pedaço, né? Eu tenho receio de fazer pergunta e pisar no tomate, né? Como se diz, né? De repente já foi falado, então o que você está perguntando, né? Então, estou me acostumando ainda com o que tá rolando aqui, né? Mas que eu realmente, eu não queria perder essa chance de conhecer a Kátia, viu? Ah, que legal. Mas, professor Lawrence, se você quiser trazer alguma visão do futuro seu, porque o professor Lawrence ele estuda muito, né? E conversa com vários especialistas para tentar entender o futuro, como é que vai ser o cenário daqui para frente, principalmente da pandemia. Você tem alguma visão para relação a instituições financeiras? Na verdade, eu tenho, exatamente por não saber o que foi falado, né? Mas certamente a minha visão, inclusive, eu acho que em termos de sustentabilidade, pegando o gancho, que sustentabilidade é sustentabilidade ambiental e sustentabilidade social, mas ao mesmo tempo sustentabilidade financeira, né? Econômica também. Eu entendo que essa área está sofrendo uma grande mudança, né? Sim. E que cada vez mais a questão de lucro, a questão, inclusive, o papel dos bancos está começando a mudar, né? Tanto na questão do meio de pagamento, que agora, vamos dizer, abriu, né? Meio de pagamento com a chegada do Pix, provavelmente vai ser, vamos dizer, qualquer um daqui monta um banco, no sentido de meio de pagamento,
né? Ou seja, liberdade econômica total, assim no Brasil como em todos os países, né? Entrada do Alibaba, né? O IPO da Alibaba, ou seja, nessa área vai ser totalmente, como eu dizia, desregulamentada no mundo, entrada do fintech. E eu entendo que as grandes organizações financeiras passam a ter um papel bem diferente. Vão provavelmente sair do meio de pagamento, vai ser os grandes financistas Sim. do resto da sociedade. Não sei se eu estou tendo uma leitura correta com relação a isso. Totalmente Ou correto. seja, o papel social dos bancos passa a ser mais importante. Ou seja, aquele nível de prática do juro, aliás, a taxa básica já foi lá para o chão, né? Então, também não dá para trabalhar em cima das taxas. Mas é a qualidade do financiamento que vai mais importar aos bancos, minha percepção. Se você pudesse discorrer algumas coisas sobre a qualidade da linha do financiamento em termos sociais que vocês estão enxergando aqui, tá bom? Eu não sei se a pergunta foi muito complicada. Entendi perfeitamente, professor. Foi correta a sua interpretação, né? O banco está atento a essas mudanças, faz parte da análise de cenários, né? A nossa estratégia ela é toda baseada nesse estudo de análise de cenários. E o que está acontecendo aí na indústria financeira está totalmente correto. E os bancos, eles reinventar. Nós estamos buscando, tá vendo que os bancos estão entrando em outros tipos de negócios, né? O Bradesco, o Santander e o Itaú abriram a sua comercializadora de energia. Como eu disse, o banco está no Mercado Livre e nós contratamos uma comercializadora. Eles abriram a comercializadora. Então, eles estão buscando outros tipos de parcerias, né? Startups, hubs, e estão buscando outros tipos de negócio. E também na linha de investimento, a minha noção aqui não é muita, né? Mas a gente tem de 15 dias para cá, 20 dias, a gente tem uma intranet. Nessa intranet são as notícias, destaques do banco. E está aparecendo todos os dias notícias sobre a parte de governança, o social, ambiental e econômico, dos investidores, dos green bonds. Então, a parte o banco está entrando forte nessa área para atrair investidores, né? Então, a parte de sustentabilidade tem um peso muito grande nisso daí. A parte de financiamento, nós temos aí a parte de agricultura sustentável, turismo, agroenergia, eficiência energética, reflorestamentos, e temos uma área também que faz análise de risco ambiental na parte do crédito. Então, empresas, por exemplo, que possam ter um impacto muito grande, o banco pode dizer não para aquela linha, entendeu? E a gente está buscando novos tipos de produtos para mostrar para os investidores, para os nossos acionistas, que isso faz parte da criação de produtos e serviços do banco, né? Então, tem a parte também muito interessante, eu comentei, não sei se o senhor escutou nisso, o banco tem uma linha específica para agroenergia. Não tinha ouvido, não. Para energia solar para agricultores, tá? Naquele modelo de geração distribuída. Esse ano a gente conseguiu liberar 900 milhões de recursos, faltou pouco para 1 bilhão em 2019. E o pessoal tem buscado muito aí essa parte também de reflorestamento, né? E o banco está criando aí outros produtos para ir nessa linha, né? Do social, ambiental e econômico. E todas as nossas diretorias, como eu disse aqui no início, a gente tem um objetivo estratégico que permeia, ele é interdisciplinar, que é o de aprimorar a sustentabilidade. Então, todos nós aqui na área, vamos dizer assim, sede do banco, a gente observa esse princípio
e essa meta que é estabelecida pelo nosso plano diretor. Kátia, tá sendo meu áudio? Tá, né? Tá. Olá, tudo bom? Meu nome é Wagner. Eu tenho uma pergunta, porque assim, a gente falou bastante, né, sobre as práticas do banco, o que tem feito de sustentável, as ações e tudo mais. E uma questão que eu gostaria de saber de você é o seguinte, como transformar, né, esse diferencial interno que vocês sabem e que vocês estão desenvolvendo, mostrando isso para a sociedade, né, para que ela veja um diferencial para justamente ter o Banco do Brasil como seu banco preferido, de acordo, né, com as pessoas que são engajadas em todas essas questões sociais, enfim, as questões de sustentabilidade. Então, assim, vocês, igual no evento de hoje, né, isso é uma forma de vocês estarem divulgando, né, mas que ações o próprio banco tem para divulgar isso, né? Vocês financiam canais de notícia, eventos, como que vocês pretendem trazer isso como resultado prático para o banco? E prático que eu digo é realmente, né, convertendo em novos clientes, enfim, que diferencial isso traz? Né? Isso daí que você falou é bem importante, porque assim, santo de casa não faz milagre, né? Nós temos uma área de marketing aí do banco e é assim, eles aprovam a estratégia de divulgação de marketing do banco todo ano, é um plano anual de comunicação. E infelizmente, a sustentabilidade ela não está nesse plano, ele foi voltado para a área negocial. Então, a gente tem matérias pontuais, que são isso. Como, por exemplo, foi inaugurada a usina, aí a gente consegue um espaço com eles e a gente divulga, né, a parte para a mídia externa, a gente saiu em vários jornais, várias redes sociais. O banco tem o YouTube, tem a página do LinkedIn, né? Ali a gente solta artigos de sustentabilidade, ações, falas, diretores, artigo de diretores ou de funcionários ou até mesmo o nome do banco. Mas assim, nós não temos uma política de comunicação específica de estratégia de marketing para a área de sustentabilidade. É uma pena. Nós já tentamos, né? A unidade de relacionamento com investidores, eles tentaram esse ano, mas e também em função da pandemia, tudo foi mudado de uma hora para outra, né? Então, a gente sabe que às vezes isso teve que ser deixado um pouquinho de lado em função das prioridades. Mas a gente tem canal específico e quando sai uma mídia ou um fato novo, né, que seja relevante, ou a nossa área de marketing joga um release para a imprensa, eles escolhem, a maioria delas são mídias espontâneas, a gente não paga por elas, sabe? E aí tem os nossos canais, as redes sociais, que a gente está sempre divulgando. Tem o nosso relatório anual, que depois, se vocês quiserem dar uma olhada, lá tem todo o detalhe, todas as ações que eu falei para vocês, lá no nosso site. O site de sustentabilidade do banco está sendo revisto, tá? Ele vai ser mudado. Hoje ele tem lá, mas é muito texto. Ele precisa realmente de uma repaginada. Mas é como eu te disse, é de acordo com o que vai acontecendo. A gente não, é uma falha, porque a gente tinha que comunicar muito, porque a gente tem muita coisa para mostrar, sabe? Mas, infelizmente, a questão da estratégia de marketing hoje é voltada para a questão negocial. Bom, eu já aproveito e convido você, Kátia, que eu acabei de lançar uma área de recebimento de artigos. Você pode postar no nosso canal, né? Aí, se você tiver interesse, outros profissionais tiverem interesse de escrever o que vocês conhecem, né? Pode ser do banco, pode não ser. Todo o conhecimento e compartilhar, aí já acho que já ajuda, né, as organizações. Então, a gente lançou essa área no nosso canal e fica aberto para qualquer um que quiser, qualquer um que também está no evento quiser também postar lá. É sobre a parte social organizacional, a parte de meio ambiente organizacional, econômica, e também quem entende de negócios, também a empresa precisa ter um negócio sustentável, né? Então, já fica o convite. E aí, já deu o nosso tempo aqui do bate-papo, né? Então, eu queria pedir para todo mundo no chat
postar o seu LinkedIn, né? Para a gente ficar tudo conectado no LinkedIn. E enquanto isso, eu vou agradecendo, né, a Kátia por ter participado, né, ter aceito esse convite. Assim, eu fiquei muito feliz, né, que vocês aceitaram. E eu acabei esquecendo também de falar, né, o motivo do quebra-gelo, que eu pedi para todo mundo falar, o que vocês fariam com conta milionária, né, muito dinheiro na conta, que justamente o tema de hoje é do Banco do Brasil. E eu queria só, não sei se a minha resposta acabou influenciando a de todos, todo mundo falou a maioria falou que ia investir. Eu queria falar assim que a gente precisa dar mais valor para as empresas do nosso país, né? Investindo, dar valor é investir na empresa, as que estão de capital aberto, né? Porque as empresas, elas que mantêm o nosso país, elas pagam impostos, esses impostos vão para o Estado, e o Estado conseguiu bancar muita gente nessa pandemia por causa de todo esse dinheiro, né? Então, é importante valorizar as empresas do nosso país. Então, eu só quis chamar esse assunto no quebra-gelo. E agora eu queria finalizar o evento, né, agradecendo a Kátia, agradecendo a professora Mirti por ter participado também, né, professora? E eu queria pedir para vocês duas o tamanho da camiseta de vocês, que eu vou pedir para fazer a camiseta, nossa camiseta especial, que é essa aqui, do Something Green Legal. Today. Lindíssima, Lena. Legal. Então, posta aqui no chat o tamanho da camiseta de vocês, que é uma camiseta que a gente criou um movimento do Something Green Today, que quem tiver interesse em comprar, eu vou postar o link aqui, vai estar ajudando a profissionalização do nosso canal. Então, para Kátia e para Mirti, estou dando porque vocês foram muito bacanas em participar do nosso evento, está colaborando com a comunidade com o conhecimento de vocês, né? Obrigada. Então, vou postar aqui o link para quem Obrigada, Lena. E obrigada, Kátia, pela gentileza de nos brindar aí nessa noite. Isso. Então, pessoal, pode falar, Kátia. Eu sou amante aí do meio universitário, né, da academia, eu gosto muito. Sempre falo aqui que a hora que eu aposentar do banco, vou me dedicar aí à universidade. Eu gosto muito de estar nesse meio aí de estudo, de pesquisa. Fiquei muitos anos aí como consultora e pesquisadora do banco. Hoje estou passando um desafio grande na minha carreira aí para virar uma gestora, né? Quando a gente trabalha com pesquisa, a gente trabalha sozinho, né? O mundo ali. Então, para cuidar de outras vidas, não está sendo fácil. Esse é um desafio que eu estou aprendendo muito. E a parte ambiental aí sempre foi o meu motivo de trabalho, né? Diz que para tudo na vida você precisa ter um propósito. Então, eu sou feliz no que eu faço, eu gosto muito de estar nessa instituição que me ajudou na minha carreira. Hoje, como eu disse para vocês, todo o patrocínio foi do banco. Eu até brinco, olha, diante desses projetos todos aí, acho que eu já paguei o investimento, mas eu tenho muito a agradecer. E o banco, para vocês aí, os jovens que querem trabalhar numa instituição, a dica, né? O banco está mudando, como o professor falou. O pessoal hoje busca profissionais aí voltados na área de tecnologia, analytics, né? Inteligência artificial, gestores de projetos. Então, não é mais o mundo só do contador, do economista. Não estou desmerecendo essas ciências, né? Mas parece que banco só tem financista, não é? Não, nós temos uma carreira, uma jornada grande aqui, tem várias carreiras que podem ser seguidas, psicólogos, economistas, contadores, engenheiros, advogados. A parte de sustentabilidade nossa não é só da minha área, né, que é uma equipe pequena de 7 pessoas, mas tem uma outra área de relação com investidores. Mas nós somos um grupo pequeno, então quem faz a sustentabilidade no Banco do Brasil não são essas áreas, são todas as nossas áreas que trabalham diretamente aí com os negócios, né, com a parte de compliance, com a parte de economia. Então, a sustentabilidade é feita por todos os funcionários do banco.
não só com área específica, a gente só é um indutor e às vezes fazemos o papel dos ecochatos, né? Eu sempre falo que ambientalista é tudo ecochato e biodesagradável, como diz o André Trigueiro, mas é um amor muito grande e eu vivo por propósito. Se me permite, vou fazer uma propaganda. Eu tenho um livro, não sei se vocês viram aqui, ó. Amor a... Posta no chat. Posta no chat. Amor à Criação Divina, os caminhos da governança ambiental, é o resultado da minha tese de doutorado, apesar de ter esse nome. As pessoas pensam que é alguma coisa voltada aí para questões de fé, né? Mas é só um prefácio que eu faço em relação à minha escolha espiritual, mas o livro não é nesse sentido, tá? É Amor à Criação Divina, é uma parte da minha tese de doutorado, onde eu descrevo ali o caminho da legislação ambiental. Eu vou botar aqui no chat. E, mais uma vez, agradeço, estou à disposição, se vocês quiserem, material, benchmark, lá no meu LinkedIn, vou botar meu e-mail aqui do banco, e aí vocês têm meus contatos e nós estamos à disposição sempre de vocês, tá? Obrigada mais uma vez. Obrigada, Nós Kátia. que agradecemos, Kátia, em nome do curso também de administração, que tem muitos alunos aqui, a gente agradece mesmo a sua disponibilidade e enriqueceu bastante aí a noite, né, e o processo formativo dos nossos alunos. Pessoal, aproveitem que a Kátia postou o link, entre em contato com ela, quem quer seguir esse caminho que ela seguiu. É sempre bacana contar com profissionais mais experientes, então adiciona a Kátia, entre em contato com ela, fala que esteve no evento, manda uma mensagem para ela saber quem você é, né? E aí vocês contam com conhecimento da Kátia. É sempre bacana vocês entrarem em contato, se conectar com esses profissionais que têm mais experiência que vocês, para vocês poderem ter um olhar, né, de quem já passou por muita mais coisa que vocês, que estão ainda na faculdade, estão ainda aprendendo, né, e estão decidindo o que vão fazer na vida, né? Então, entre em contato com ela. Eu queria agradecer a todos, né, pela participação no evento. Obrigada por terem participado, espero que tenham gostado. Um jabá rapidinho, hein? O livro da Kátia tá aí na Amazon. E não tem desculpa de falar que é porque não R$ 9,90. Aí, ó. Baratinho. Aí, ó. Tem no impresso também lá. Eu espero que tenha no Google Play Livros, que eu gosto muito do Google Play Livros. Não sei, vou até olhar. Boa pergunta. Ela já comprou, a Lawrence já comprou. Obrigada. Então é isso, pessoal. Muito bom. Então eu vou mandar depois por e-mail para todo mundo os links para vocês poderem acompanhar os eventos. Eu também vou postar de novo o link do livro da Kátia. Então a gente se vê no próximo encontro. Oi? Põe meu LinkedIn aí que eu não estou conseguindo entrar aqui para copiar, não sei de cor. Depois eu acho que você tem aí. Eu coloquei na página do evento. Deixa eu tá. Depois você coloca aí. Qualquer coisa eu mando por e-mail para todo mundo também. Tá bom. Tá bom? E eu queria convidá-los para o nosso próximo encontro. A gente vai estar com a diretora de sustentabilidade da Ambipar, né? Que é a primeira empresa de gestão ambiental do país. E eles abriram capital agora. Então, é uma boa oportunidade para vocês investirem, para vocês darem valor para essa empresa e fortalecer essa área de gestão ambiental, né? Então, é o próximo encontro, aí eu vou mandar o link para vocês acompanharem, tá bom? Então, é isso, pessoal. Estamos encerrando. Quem tiver alguma coisa para falar, eu só vou pedir rapidinho para o pessoal voltar para a aula, porque aqui para a nossa aula. Então, vocês podem voltar, por favor, queridos alunos. Teams, agora para o Teams. Sai do Zoom e vem para o Teams. Um abração para vocês, gente. Vou me despedir. Um abraço, obrigada. Um grande abraço. Tchau, pessoal. Abraço. Obrigado, Kátia. Obrigada. Tchau. Tchau.